Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje eu queria falar sobre como que você compra topo ou vende fundo. Nossa, Oliver, mas eu sempre escuto no seu canal que você não compra topo nem vende fundo. De fato, dificilmente eu faço uma operação nessa. Sabe por quê? Porque eu fiquei traumatizado. Eu fiquei traumatizado com os preceitos básicos de análise técnica clássica e todos os cursos de análise técnica que eu fiz aqui no Brasil, me ensinando a comprar topo e fundo. Você pode ver qualquer livro de análise técnica clássica, ele vai ter aquela figurinha, né? Eu vou mostrar até aqui pra gente, você já sabe, né? Vou chamar a tela pretinha aqui, você já sabe, vai ter o padrão de rompimento, né? Ele vai falar que o mercado está vindo numa tendência, por exemplo aqui, e você tem dois momentos de compra. Você pode comprar ou no pullback, aqui seria o primeiro movimento de compra, ou você pode comprar no rompimento do topo anterior. Aqui no rompimento você teria uma segunda chance de entrar comprando para continuar o movimento de alta, ou ainda para fazer o rompimento de lateralidades de preço. Você vai no rompimento do fundo, né, nesse exemplo anterior, você vende o fundo ou compra o topo. Isso é um movimento muito clássico de análise técnica clássica, né? Várias doutrinas ensinam isso, livros famosos, né, aqui no Brasil, como Palex, fala sobre esse movimento. A análise técnica clássica toda fala desses dois movimentos, né? Ou você compra na formação do ponto pivô, né, o primeiro momento, ou você compra, geralmente compra ou vende, entra na operação no segundo momento, que é o rompimento do topo e o fundo anterior. Contudo, esta segunda compra aqui, por padrões gráficos, né, de análise técnica clássica, dentro de mercado de futuros, é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Porque, olha, porque a chance de você comprar topo e vender fundo, a chance do preço vir a respirar, né? A chance do que é o preço respirar é fazer o pullback. O preço ele anda em ondas. Ele anda em ondas. Quando você compra um topo, um rompimento de um topo, por exemplo, ou compra um fundo, o preço rompeu, você vai comprar. Né? Quando você compra o topo, tem várias coisas que você tem que analisar aqui. Uma delas que eu sempre falo no meu canal, né, é o padrão ABCD, né? A replicação da pernada AB igual a CD. A pernada CD, que nada mais é do que a própria frequência de mercado. Ou seja, por exemplo, se nessa amplitude que nós chamamos de spread de deslocamento, essa frequência prévia, essa pernada prévia de alta tiver 10 pontos, quando o preço vier para romper esta região, se ele já tiver com 7/8 pontos, por exemplo, por um padrão de repetição AB igual a CD, onde a pernada CD tende a replicar a amplitude da primeira, em tese faltaria, se a pernada for a mesma, se a frequência for a mesma, ele já exauriu praticamente 7 a 8 pontos. Me sobraria aqui praticamente 2 ou 3 pontos antes do que, trader? Antes do que? Do preço subir um pouquinho mais, ele fazer o pullback, respirar, para depois continuar a continuação da pernada de alta. É por isso que essa entrada nesse ponto ela é extremamente perigosa e enfadonha, porque tem questões de frequência de mercado, como essa que estou falando, né? E os traders, né? Os players sabem que o trade de varejo, né? O noise trader, a galera da análise técnica clássica para mercado de futuros gosta de comprar um topinho, né? Gosta de comprar um topinho ou vender o fundo. Mas como o mercado ele balança, geralmente ele vem, estopa a galera e depois vai, né? Quantas e quantas vezes você já pegou esse trade de rompimento de topo ou rompimento de fundo na continuação da tendência, às vezes, ou contra a tendência, e você, no rompimento de um range, aliás, e você já foi estopado. Eu já fui inúmeras e eu fiquei traumatizado com isso, né? Eu fiquei traumatizado com isso e depois que eu comecei a dar o fluxo e tal, e eu parei de fazer isso. Contudo hoje, com a tecnologia, com a nossa tela extremamente moderna, com o advento do Bookmap, que dá um rastro, um mapeamento da liquidez, e também com uma técnica que nós desenvolvemos, que eu chamo de frequência mínima, né, que nós usamos na sala EAD, né, que eu consigo fazer o rastreamento de delta por nível de preço, né? Basicamente o que você está vendo aqui, opa, perdão, deixa eu tirar essa tela preta aqui, ó.
O que você está vendo esses números aqui são os dots de agressão do próprio Bookmap. É uma tradução numérica dos dots da agressão do Bookmap. Para quem não sabe, essas bolinhas verdes e vermelhas são agressões de compra e de venda. E aí nós temos aqui o tamanho da bolinha, o tamanho da boletada, o tamanho de volume de compra e de venda. E nós temos o volume aqui embaixo também, que representa essas bolinhas aqui, né? E a gente consegue traduzir esses números aqui, porque o Bookmap ele é muito bom para ver a liquidez no mercado. Mas quando você olha o tamanho das bolinhas, você não tem uma noção dos números, né? Olha só agora o que aconteceu. Olha a pancada de venda que entrou aqui. Você está percebendo? Olha como o volume subiu aqui. Deixa eu até pausar aqui para você, para dar uma olhada para você. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pausar esse movimento. Olha só como é que a gente consegue ver quando entra um volume forte, né? Pelo tamanho do DOT, pelo tamanho da pizza, né? Esse DOT, essa bolinha, essa pizza, e a gente vê, né, o volume financeiro, a ferramenta lá embaixo também subindo. Olha o tamanho desse volume aqui embaixo, você está vendo? Em comparação aos demais, está vindo baixinho, e olha a entrada de fluxo. Isso aqui é entrada de fluxo. Isso aqui é entrada de fluxo. O que, que nós fizemos, né? Nós desenvolvemos uma técnica que eu sempre falo, né? Com a ferramenta fantástica chamada YouCluster, né? Que é o melhor footprint chart disponível hoje no mercado brasileiro. Nós desenvolvemos uma frequência mínima, nós desenvolvemos uma maneira de conseguir traduzir, olha só que fantástico isso, traduzir os próprios dots do Bookmap dentro do gráfico, dentro de uma escala, né? Dentro de uma escala real de deslocamento de preço, né, porque isso acontece em tempo real, e eu consigo traduzir, por exemplo, essa pernada de baixa, essa pernada de alta. Eu poderia dizer que não é, tá, pessoal? Não poderia dizer não é, que essa pernada de baixo foi uma iniciativa de venda que fez a raspagem do mercado para baixo, o mercado estava ticando aqui, por exemplo, tá? Olha como é que é visual. Olha como é que é visual, né? Digamos que esse movimento aqui não é, tá? Mas eu quero que você entenda que esse movimento, o preço está vindo meio que lateral aqui, e de repente entrou o fluxo vendedor. Né? O volume subiu, o volume delta subiu, e daí você verifica, né, por nível de preço. Isso aqui é o total do volume delta de agressão. Olha que fantástico, não é compra e venda, já é delta, é descontado, tá? Esses números que você já vê é o próprio delta por nível de preço. Você vê o resultado do delta por nível de preço, e você tem a noção da entrada de fluxo de maneira sucessiva e continuada vendedora, promovendo esse breakout, promovendo esse momentum delta, promovendo essa raspagem do mercado para baixo. Então nós desenvolvemos uma técnica operacional extremamente proativa que facilita demais a leitura do fluxo, né? E a gente consegue ver isso dentro do gráfico, não mais naquela fita arcaica, antiquada, que passa na velocidade da luz, né? Que é o Times in Trades que fica passando. Então nós temos várias maneiras hoje de mensurar a agressão. Várias maneiras de mensurar a agressão. Além disso, né, se eu quiser, eu sempre falo para os amigos, eu tenho aqui também, ó, eu tenho aqui também no Bookmap, eu tenho um Superdom. O Superdom é uma ferramenta bem clássica, bem visual, bem bacana, onde eu tenho aqui, né, faço interpretação as agressões de venda e as agressões de compra. E aqui eu tenho o delta por nível de preço também, né? Então eu vejo, olha como é que é fácil perceber, né? Aqui é o resultado. Aqui você tem o resultado. Você vai, o que é o resultado? O que é o delta? Mais uma vez para a galera que está chegando, né? Isso aqui é o resultado. É esse aqui menos esse. Aqui são as agressões de compra, aqui são as agressões de venda. Se você subtrair um do outro, o resultado vai ser dado nessa coluna aqui do lado, ó. Essa coluna aqui é o resultado. Esse resultado nada mais é do que o próprio delta, que é a diferença líquida entre as agressões de compra e de venda. Então eu vejo que houve um momento. O que é um momento? É um deslocamento rápido em virtude de um desbalanceamento entre oferta e demanda, em virtude do desbalanceamento do resultado entre compra e venda. E aqui foi o que aconteceu. Tivemos um grande desbalanceamento vendedor. Nós tivemos aqui uma aceleração de ordens de venda, consumindo a liquidez do mercado a níveis mais baixos, fazendo com que o preço deslocasse rapidamente da casa do 62 até a casa do 57. Praticamente aí, né, tivemos aí 4 pontos de deslocamento num movimento rápido de momento delta, traduzido aqui pelo Bookmap. Olha quantas maneiras eu tenho de interpretar o mesmo movimento. Eu consigo ver ele pelo Bookmap, eu consigo ver ele pelo delta por nível de preço ou aqui, e eu consigo ver ele aqui, ó. Mas qual que é o edge de visão que eu tenho? Que quando eu olho ele aqui, eu vejo ele dentro de uma composição gráfica. Eu vejo que o comprador foi absorvido no topo, e daí não absorveu compra, inverteu o fluxo e o preço entrou no momento delta, o preço caiu. Então, essa é uma tela moderna de order flow. Isso é o que existe de mais moderno e analítico. As pessoas que estão chegando no meu canal agora e ficam olhando os meus gráficos não entendem nada, né?
Acha que é coisa do outro mundo. Gente, se vocês soubessem como isso aqui é infinitamente mais simples de você entender do que uma tela de tape reading Tupiniquim no Brasil. Quanto tempo você está numa tela de tape reading para você começar a entender um pouco o fluxo? Fala a verdade, eu mesmo fiquei meses numa tela de tape reading e olha que eu demorei para entender o fluxo e eu estudava. E quando eu entendia não tinha segurança, mas aqui a informação é clara, ela é direta, ela é sem ruído. Você não tem que olhar book de ofertas, saldo de corretores, aquela coisa toda de louco, né? Aquele times and trades passando naquela metralhadora, né? Você já via a informação limpa, o delta por nível de preço, o consumo de liquidez, a interação entre as ordens agressivas e passivas, está aqui, é simples de interpretação, é analítico. Mas voltando no objetivo deste vídeo, eu quero mostrar para vocês como que a gente hoje, eu me sinto mais confortável hoje dentro dessas ferramentas agora de comprar um topo, de comprar um rompimento de topo, de vender um rompimento de fundo. Você acredita nisso? É verdade, porque a gente consegue mensurar a força do teste do suporte e da resistência. Como assim, Oliver? É muito simples, gente, é muito simples, né? Quando a gente tem o mercado no range, é uma situação que eu vou mostrar para você agora. O mercado no range, testando o range, testou uma vez aqui a resistência, testou uma segunda vez a resistência, eu consigo mensurar a força de aproximação dessa pernada de alta antes mesmo dela chegar no range, na resistência, porque aqui é resistência, resistência, e quando ele chega aqui, eu vejo isso acontecer, ó. Eu vejo a aceleração, eu vejo o momento, eu vejo as boletadas, eu vejo a entrada de fluxo. E daí eu consigo fazer duas situações. Eu sei que aqui é resistência, correto? Então eu vejo a pernada de aproximação, eu vejo, opa, a pernada, se comparado com as pernadas anteriores, ela está mais forte. Os caras já vieram mais tomador, mais comprador, neste exemplo hipotético, para testar a resistência, como outrora no passado recente não o fizeram. E agora, inclusive, quando chega na resistência, os caras começam a acelerar a venda, acelerar a compra, acelerar a compra, acelerar a compra. E como se não bastasse, ainda você vê os caras chaveando com nova liquidez ancorada bem na base do preço. Oliver, o que é isso? Você imagina o seguinte: o mercado tem duas forças. Tem a força de agressão, que vai consumindo a liquidez no nível de preço, e tem a pressão do book, que é a liquidez. Quando o player está com vontade de fazer o movimento, o que ele faz? Ele agride a níveis mais altos e deixa lote na pedra. Ele agride e calça por baixo. Ele agride e calça com nova liquidez, com uma nova order passiva. Fazendo isso, agredindo, ele vai consumindo a liquidez a níveis mais altos e, inclusive, ele evita que a agressão vendedora tente jogar o book para baixo, o preço para baixo. Porque se ele só agredir a níveis mais altos e não calçar, você entende que ele está empurrando, só que ele está deixando um calcanhar de Aquiles para trás, ele está empurrando o mercado para cima, mas ele não calça, ele não cobre a sua retaguarda. E qualquer empurradinha da contraparte, tá, pode vir a conseguir deixar o book vazio, comprador nesse caso, pode devolver o mercado. Porque o que desloca preço não é agressão, o que desloca preço é o consumo de liquidez. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Essa é uma grande dificuldade das pessoas entenderem. Porque senão, se fosse a agressão que deslocasse o preço, não existiria absorção de mercado. Porque a absorção justamente é muita entrada de fluxo e o preço vai contra o movimento. Como é que você explica isso? Então está provado. O que desloca preço é o consumo da liquidez. E quando eles querem mostrar a intenção de fazer um breakout, de startar um movimento, eles mostram isso. Eles vêm agredindo e eles vêm calçando. E daí eu vou mostrar um exemplo para você no Bookmap exatamente disso, né? É o rompimento de um range. Como é que eu consigo ver o rompimento do range? Antes disso, é um vídeo na conta real, pessoal, na sala ao vivo, o EAD. Você vai escutar a minha narração com os alunos, você vai ver como é que eu leio o mercado. Tá? Mas eu quero mostrar o exemplo, né? Você viu o preço trabalhando no range aqui, ó. O preço lateralizou aqui, ó. Não sei se você está percebendo aqui, ó, no mesmo nível de preço, ó, o preço lateralizou aqui, ó, um mercado lateral, tá? Isso aqui é meu gráfico de frequência mínima. Para quem vê meus vídeos da sala, ele sabe o que eu estou falando. O preço veio de uma queda aqui e daqui ele não passava, ó. Não passa, ficou nesse lenga-lenga, jogou um pouco para a mínima, voltou aqui, não passava da casa dos 58,60, ó. Não passa, você está vendo? Não passa daqui,
né, tem dificuldade de passar da casa dos 58,60 o preço. E daí o preço vem chegando, e eu quero que você perceba quando o comprador começa a ficar forte. Olha só, o comprador aqui teve uma briga grande, não teve uma briga grande? Entrou muito fluxo vendedor, jogaram o mercado um pouco para baixo, e aí apareceu o comprador e defendeu. Entenda a estrutura de preço. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagine o seguinte, essas cores verdes e vermelhas, quanto mais forte, maior agressão, mais força de compra e ou de venda. Então apareceu o vendedor aqui, mostrou força, jogou o mercado para baixo. Apareceu o comprador aqui, jogou força, jogou o mercado para cima. Ok? Tentou fazer, isso aqui foi um falso rompimento. Isso aqui foi um falso rompimento. O preço estava numa lateralidade no zigue-zague aqui, ó, no zigue-zague aqui, ó, zigue-zague, 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 rompeu. Aí apareceu o comprador de maneira agressiva, defendeu, voltou para o range, zigue-zague, zigue-zague, perceba, ok? Beleza? E daí na sequência, olha o que acontece, ó. Você vê que o vendedor não começa a aparecer mais. Cadê o vendedor de maneira assim, ó, tentando romper as mínimas, forçando? Você não vê mais o vendedor tão forte. Você não vê o vendedor tão forte. Olha o volume, olha o delta por nível de preço aqui embaixo. Olha meu mouse. Pouca agressão, né? Olha a diferença desse movimento, né, acumulado de agressão de venda, quando eles tentaram fazer o rompimento, e aí foi convalidado pelo falso rompimento, porque o comprador devolveu na mesma moeda. E olha aqui agora o volume, ó, delta, quase zero. Você vê que não tem intenção real, por enquanto, do vendedor romper o suporte. Ora, pois, isso aqui é suporte. Isso aqui é suporte, né? Se ele quiser romper, ele vai ter que mostrar força, tanto para baixo como para cima, né? E aí eu te pergunto, onde está o comprador também de maneira muito forte, muito veemente? Por enquanto você não percebe, nem o comprador, né, muito forte, nem o vendedor muito forte querendo vender aqui ou comprar. Gente, não se engane, esse movimento aqui, eu estou falando, ó, das 13h56 até as 14h08. Isso aqui até deu 10 minutos, ó. 10 minutos para mais, tá? Você vê o preço bem lateral aqui, e daí sinta o fluxo, olha só, o vendedor quis dar uma aceleradinha, não conseguiu, mais uma vez uma boletada esparsa, e de repente, olha lá, começa a sentir o fluxo comigo, interprete os números, quem que está acelerando perto da resistência? Quem que está acelerando perto da resistência? Olha lá. Alguma vez nesse histórico recente, nesses 10, 15 minutos de mercado, agora nós estamos, são 14h17, até as 13h53, nesses 20 minutos de mercado, alguma vez o comprador chegou tão forte para testar a resistência? Perceba. Não, Oliver, de fato ele nem chegou, né? Ele nem chegou, mas agora ele chegou. E nós estamos marcando lá na casa dos 58. É um range importante que vem lá de trás, que eu estou falando para você desde o começo da explicação. Perceba. E olha o que acontece. Olha como é que eu consigo ver o breakout. Olha lá, força, 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 força. Cadê os vendedores que não jogaram o mercado nem para baixo do range? Olha a pernada de aproximação, olha a vontade. Cadê que não respirou nem para baixo do range, né? Cadê? Olha lá, tentou forçar a venda, o preço não caiu. Olha só que interessante. Você está vendo o que está acontecendo com os vendedores? Perceba. Perceba o que está acontecendo, né? Apareceu o comprador, respirou um pouquinho, não tem vendedor, jogou, o vendedor forçou, bateu venda. Te pergunto, caiu o preço? Ticou para baixo da região? Não ticou. Absorver o vendedor já no meio desse range aqui, ó. Absorver o vendedor no meio desse range. O vendedor apareceu, mas ele não conseguiu testar mais a base do range. E na sequência, o comprador já tinha dado um prenúncio aqui, ó. O comprador já tinha dado um prenúncio, olha, comecei a agredir, olha, absorvi o vendedor, olha, vou testar novamente o nível de suporte, de resistência, e daí agora eu vou mostrar força, agora eu vou mostrar para que eu veio, eu vou raspar esse mercado para cima. Olha aqui, ó. Olha lá embaixo como é que faz sentido, olha o momentum delta entrando no mercado, e daí nós temos, né, olha a força, sinta a força do movimento, olha lá. Olha a força, a vontade do movimento. Olha lá a vontade, olha o breakout. Olha o breakout. Você está vendo a entrada de fluxo comprador, a regra de coloração facilita, os números facilitam de maneira sucessiva e continuada, raspando o mercado para cima. E isto tudo aqui eu vejo com esta ferramenta, né? E eu tenho a noção perfeita quando entra fluxo, quando há absorções do nível de preço, a relação esforço versus resultado. Tudo bem, isso aqui é um lado da moeda, tudo isso aqui é um lado da moeda, isso aqui é o lado da agressão.
lá da agressão. Agora, onde que eu vejo aquela outra coisa que eu falei para vocês? Qual que é o movimento bonito? O movimento bonito não é só o cara agredir. O movimento bonito é o cara agredir e a liquidez ir migrando, calçando o preço a níveis mais altos. Por que que você acha que o vendedor começa a ser absorvido aqui, ó? Olha só, olha o cara bateu 300 e poucos lotes aqui, ó. É o maior volume da sessão, ó. E o preço não ticou para baixo, cento e poucos. Olha como é que o vendedor começa a ser absorvido a níveis mais altos e o preço continua a subir, né? Olha, está subindo só porque está tendo agressão de compra. Sim, o delta ele é mais comprador do que vendedor. Mas o que está acontecendo com as pancadas de venda aqui, ó? Estão sendo absorvidas. Por quê? Porque conforme o comprador vai fazendo push-up na agressão de compra, push-up na agressão de compra, ele também vai fazendo pooling, que a gente fala, ele vai calçando o preço com nova liquidez a níveis mais altos, anulando a tentativa de devolver o mercado dos vendedores. Ele vai batendo e ele vai tomando o mercado e ele vai calçando por baixo com nova liquidez. Ele toma, ele compra e deixa na pedra e absorve. É isso que é uma característica de movimento altista. E nós temos o start no movimento breakout da região. Você entendeu? Mesmo que você não entenda nada de fluxo, se você tiver um pouquinho de conhecimento só se você sabe que é uma agressão de compra, que é uma agressão de venda, o que é uma ordem passiva e que é uma liquidez. Se você tiver minimamente arraigado esses conceitos, você entendeu exatamente o que eu estou falando aqui para você. E isso é o fluxo. Isso são telas modernas e analíticas de order flow. É o que eu ensino nos meus cursos, é o que eu prego nas minhas doutrinas, é o que eu sempre falo para os meus alunos. E eu vou mostrar agora um vídeo da sala EAD ao vivo, eu comprando um topo na raspagem de uma grande região de liquidez, uma região que ninguém compraria. Por quê? Porque você vai perceber que na hora que a gente foi comprar, tinha um monte de escora de liquidez aqui, ó, um monte de escora de liquidez em cima, um monte de escora de liquidez. Né? Aí a gente aprendeu nos cursos Tapered Tupiniquim, eu posso falar porque eu também caí nessa, né? Que quando tem muita escora de liquidez no nível de resistência, ora, pois aqui era resistência, né? Aqui não passava o mercado. E na hora que ele chegou aqui, né? Tinha uma, olha, a profundidade do book vendedor estava carregada. Né? Só que daí ele chegou aqui, os caras, ele começou a mostrar força compradora e os caras calçaram na bota, 1,5 ponto de stop na operação. A gente entrou com 1,5 ponto de stop na operação, no topo, para fazer o rompimento. Mas por que que eu percebi isso? Porque eu fiz essa narrativa que você viu aqui. Eu fui vendo a pernada de alta, eu fui vendo o vendedor sendo absorvido a níveis mais altos, eu fui vendo a liquidez migrando a níveis mais altos, e quando ele chega para testar, ele começa a acelerar contra esse paredão de liquidez, falando, olha, você pode estar aqui liquidez, mas isso é bom porque eu vou te consumir, eu vou raspar você. E daí ele calça por baixo e começa a entrar fluxo. O comprador trabalha nas duas pontas de maneira passiva, calçando a níveis mais altos e agredindo. Você está entendendo? E como eu já tinha feito a leitura prévia da pernada de aproximação, e como não era mais o primeiro toque do nível de resistência, era o terceiro, quarto toque, e o preço estava cada vez respirando menos, ele estava, não sei se você percebe o que eu estou falando, aqui a grande resistência, ó, basicamente o que eu estou falando para você é isso aqui, ó, você tem uma resistência, o preço está fazendo isso aqui, ó. O que é isso aqui? Não é um triângulo ascendente, gente? Não é um padrão de rompimento contra a resistência? Eu percebi essa narrativa que eu estou falando para você, e mesmo contra uma grande escora de liquidez no topo a gente comprou. E eu fiz essa narrativa com a galera da sala EAD e eu vou mostrar para você como é que funciona a nossa tela operacional no mercado ao vivo. Sim, nós temos uma sala de leitura de mercado ao vivo de segunda a sexta-feira, das 8h50 às 11h30, de dólar e índice, onde você vê a minha tela operacional e eu narro as operações para você como nenhuma outra sala faz. Perceba a nossa narrativa do fluxo e até numa situação descontraída, né? Porque foi um trade até certo ponto previsível. Perceba a brincadeira, né? A satisfação dos alunos e a nosso entusiasmo narrando o mercado, percebendo o movimento e dando a chance e cantando a bola para os alunos. Ó, vai romper, vai comprar, vai romper. Dá uma olhada. Vou trazer aqui a gravação agora para você. Vou parar tudo aqui. Vamos trazer a gravação. Deixa eu pegar aqui no computador. Onde está você gravação? Deixa eu pegar aqui.
Perceba a variação do contexto, o preço testando esta região aqui, olha o tamanho de liquidez. Para quem conhece o Bookmap sabe o que eu estou falando, né? Para quem conhece o Bookmap sabe o que eu estou falando. Olha o tamanho da liquidez, não sei se você vai conseguir marcar aqui, ó, aqui em cima, ó, nessa região. Ó. E aqui a resistência, ó. Aqui a resistência, ó, um teste de defesa, dois testes de defesa e nós temos uma grande liquidez, a maior liquidez da sessão, bem na resistência. Bem na resistência. Contudo, eu percebi justamente isso que você está vendo. Olha a pernada de aproximação, que você vai conseguir ver esse vídeo. Os caras começaram a acelerar muito na compra e a liquidez começou a calçar níveis mais altos. E já não era mais o primeiro teste. E o mercado estava fazendo isso aqui, ó. Ó, respirando cada vez menos no padrão em triângulo ascendente. Tá? E daí a gente entrou contra essa escora, contradizendo tudo o que nós havíamos aprendido de entrar na filinha, que é uma maneira arcaica de tradar, porque hoje eu sei que quando tem grande paredão de liquidez assim, o robô vai raspar, porque o mercado muitas vezes ele não está preocupado com tendência, ele só quer consumir a liquidez é o objetivo, não é escora, gente. Quando você descobrir como é que funciona a liquidez como magneto do preço e ela está lá para ser consumida, você não mais fica sendo estopando, entrando nesse trader primário de filinha. Tudo bem? Vamos soltar aqui a narrativa do mercado ao vivo para você. O dólar querendo startar para alta também, né? Nova liquidez ancorada, mas aí você fala que é startar para alta, mas os caras estão defendendo, olha, a liquidez na casa do 10 de volta. Sim, a liquidez está aqui, né? A liquidez está aqui. Toda vez que o comprador chegou aqui, no modo geral, ele não conseguiu passar na casa do 10 com 12, né? É a região limite, contudo, vamos ver a pernada de aproximação. Os caras tomando no mercado forte, ó. Perceba aqui no gráfico, não sei se você vai conseguir ver aí na sua casa, aqui no gráfico é o topo do dia. Ó. Nós temos aqui o mercado, opa, perdão, peguei a linha errada aqui. O mercado tentando romper o topo do dia quase, praticamente, ó, chegando no topo do dia. E a gente comprando perto do topo, olha lá. Tentando consumir a liquidez, ó. Os caras estão tentando. Olha lá que legal. E agora olha a narrativa. Você vê, ó, olha só como é que aquilo que eu falo, né? Conheceis o volume e o volume vos libertará do loss. Conheceis o volume e o volume vos libertará do loss, né? Você vê o comprador, olha aqui a força compradora, olha o volume de compra aqui embaixo. Olha os dots fortes. E olha aqui, ó, entrando fluxo comprador forte e olha o vendedor sendo absorvido a níveis mais altos. Se você não está entendendo nada, tudo bem, eu sei, é uma tela extremamente moderna, analítica, você vai olhar e fica, cara, Oliver, mas isso é uma tela de tape reading? É uma tela melhor que uma tela de tape reading, Tupiniquim, é uma tela de order flow. São ferramentas modernas analíticas que trazem um edge de visão de mercado. Oliver, você vai entrar contra essa grande pressão vendedora do book aqui. Se você for olhar o book de ofertas vendedora, ó, essas linhas mostram que o book está desbalanceado para venda. Tem muito mais gente querendo vender na profundidade do que gente querendo comprar. Sim, eu vou entrar contra essa escora, porque hoje eu sei que o robô busca isso aqui para consumir. O robô ele busca liquidez o tempo todo. Os caras querem buscar liquidez e ele deixou claro nesse push-up que ele veio para raspar aqui. Ó. Ele deixou claro isso. E daí vamos lá. Escorar, chegou forte, hein? Ancorado por baixo na casa do 0,9. É isso que eu ia perguntar. Eles vão tentar raspar, né? Vai dar um pulo. Eu tô achando que eles vão dar um pulo agora, vamos ver. Vamos. Vai dar o pulo, absorveu venda no topo, entrou fluxo, vai dar o pulo, vai raspar mercado. Pull, né? Lindo o movimento. Cantado na bola, né, pessoal? Alguém conseguiu, agora faz parcial, tira o risco, né? Tira o risco, deu pulo. Você viu como é que ele cantou? Ele mostrou pra gente que ele ia raspar o mercado, entrou momentum delta, deu pulo. Pessoal, o pulo é a nossa versão sul-americana do pull do Sato, tá? Deu pulo aqui. Que na pedra! Né? Quase startou para compra o dólar, mostrou para que veio, rompeu o range de iniciativa de compra. Agora o negócio tem que andar, né? Tem que andar pullbacks na casa uma versão mais agressiva, pullbacks na casa do 14 ali, são interessantes, 14 com 15, 14 com 16. Deu por.
Você percebeu? E eu ainda falei onde que era a região de pullback, que é a região de flipagem, onde ele acabou de consumir escora. E como é que eu posso afirmar isso? Porque eu vi a leitura, eu vi o rompimento, ó, o breakout, e ele está traduzido de maneira numérica e visual para mim aqui, ó. Isso aqui é o breakout, que representa esse volume. E eu sei que se o preço voltar nessa região, que é a região do nível de espelho, onde rompido o suporte ele faz o padrão de rompimento, ele rompe, ele vem testar e ele vai. Né? Aqui era a melhor região de pullback, simples assim, e ele rompeu o topo anterior, nós compramos no rompimento do topo. Agora sim, meu amigo, minha amiga trader, agora sim, depois de tanto estudar, depois de tanto sofrer, eu consigo comprar topo e fundo. Eu estou vencendo o meu trauma e eu quero te ensinar a fazer isso. Eu quero te ensinar a fazer isso para você parar de ser estopado com esse conhecimento chinfrim e comercial das corretoras, dessa máquina de dinheiro, não para você, para as corretoras e para a BMF, porque ficam te ensinando a ser estopado na compra de topo e de fundo, de venda de fundo. Tudo bem? Eu tenho o que é de mais moderno hoje no Brasil. Posso falar, alguém usa Bookmap, alguém usa o Order Flow desta forma, né? O gráfico Delta Footprint para o volume Delta? Não usa. Você pode ver outros canais. Hoje o nosso canal ele é extremamente focado em day trade para o mercado de futuros e day trade de ações. Olha, vê se funciona para ações, para day trade, funciona. Funciona. E é isso que eu te convido, conhecer o nosso trabalho. Entra aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link para minha sala EAD, para minha homepage, ou você pode também virar membro patrocinador do canal do YouTube para poder estudar baixo custo. Nós temos um amplo repertório de conteúdo didático, técnico, moderno para poder te ajudar, de cursos mais básicos a cursos mais avançados. Hoje você pode estudar comigo por R$ 40 mensais. É só virar membro patrocinador do canal do YouTube que você vai ter acesso a uma grande biblioteca de conteúdo, tá? Todas separadas por tema no formato de mini curso. Se você já é operador, pega um mesinho da sala EAD. Eu sempre faço esse convite para você. Pega um mês de sala EAD, porque a minha sala EAD eu vou narrando. Você é uma mentoria. Escuta o que eu vou dizer. É uma mentoria coletiva comigo todo dia durante 2h30 de segunda a sexta-feira. E olha que eu cobro 150, vou aumentar, né? Porque a demanda está muito grande. Eu cobro R$ 150 para a hora da mentoria e vou aumentar. E com uma hora, ao invés de você pegar uma hora de mentoria comigo, você pega um mês de sala EAD. E você vai tirando se você já trada. Agora, se você está começando no zero, não é hora de você ir para a sala. De fato, não é. Não é. Vai lá, consome os nossos produtos, os nossos cursos, todos são a preços irrisórios se comparado com a concorrência, e você vai ter um produto de qualidade. A maioria dos nossos cursos tem um e-book formatado, modelado de 50 a 150 páginas para que acompanhe o curso. São cursos extremamente completos. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já conhece o nosso trabalho, se você quer me ter como mentor, tem o Santo Combo. O que é o Santo Combo? Eu sempre falo porque quem tem é um pouquinho mais salgado, pessoal, porque são 6 cursos em um ano de sala EAD. São todos os meus cursos de um ano de sala EAD. Você pode adquirir isso num desconto assim fora do normal. Fora do normal. Só você dá uma olhadinha lá na sala EAD, tudo bem? Na nossa homepage. O link da homepage, as nossas mídias sociais, está tudo na descrição desse vídeo. É só você entrar aqui na descrição e ir lá. Grande abraço, deixa o like para poder ajudar a divulgar o nosso trabalho. Se você vê seriedade e transparência na nossa didática, e assim como você, tem muita gente querendo procurar conteúdo. Deixa o like. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.